Bom dia, gente. Bem-vindos a mais uma aula sobre Teologia da Aliança. Hoje nós vamos falar basicamente sobre a Aliança das Obras e a Aliança com Noé. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, porque o Senhor faz o sol nascer sobre justos e injustos. Nós te louvamos, ó Pai, pelo Teu amor infinito. Nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz para nos redimir e nos reaproximar do Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos orientar, nos dar sabedoria e nos dar crescimento. Que o Senhor, através desse curso, dessa aula, possa nos tornar a imagem e semelhança do Teu Filho, nos tornando mais sábios, santos e prontos para o Teu trabalho. Pedimos que o Senhor abençoe não só essa sala, essa aula, como todas as outras para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos começar aqui então. Aliança das Obras. O que é a Aliança das Obras? Deus fez uma aliança com Adão no Jardim do Éden, no qual Deus dá responsabilidades, direitos, bênçãos, mas também pede uma obrigação, que terá, se não cumprida, consequências, maldição. A gente lê em Gênesis 1:26, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. É muito interessante quando a gente estuda esse verso, definição da imagem de Deus. Alguns teólogos discutem o que significa sermos feitos à imagem de Deus. Será isso uma representação externa, ou uma qualidade interna, ou uma responsabilidade meramente ética? A segunda opção, qualidade interna, é interessante, junto com uma terceira. A segunda categoria, se a gente pode assim colocar, né, a qualidade interna, constitui ideias de que a imagem de Deus se refere a alguma essência abstrata do ser humano, como, por exemplo, o intelecto, a mente racional, a consciência, a alma, o livre-arbítrio. Já a terceira categoria, a responsabilidade ética, sugere que nós somos feitos à imagem de Deus e que isso se relaciona a todos os nossos relacionamentos, uns com os outros, com Deus, com a criação, porque Deus é um Deus de relação pessoal. Nós sabemos de que Deus tem uma relação com a Trindade, para a gente começar, então, a discutir esse tema na eternidade, se a gente pode assim dizer. Deus é um Deus relacional. Um aspecto importante disso é que o portador da imagem compartilhada de Deus, ele tem essa autoridade daquele que ele representa, no caso Deus. Por isso que a gente lê que Deus deu domínio para o homem sobre toda a terra. De alguma forma, a humanidade tem domínio sobre o mundo como representante de Deus. Ainda, a gente pode dizer que ser feito à imagem de Deus nos confere dignidade, nos traz também essa responsabilidade e implanta em nós um certo potencial, a saber, a capacidade de espelhar o Criador. Como cristãos, nossa redenção aumentou muito essa capacidade de espelhar a Deus. E no processo nos tornou mais sensíveis à responsabilidade que temos e à dignidade compartilhada que temos perante toda a humanidade. Então, a gente lê aqui esse primeiro verso, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos dotou de alguma autoridade para gerenciar a terra como seu representado. Vamos lá para mais um verso. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse, o homem e a mulher, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ainda, em Gênesis 2:16 e 17 nós lemos, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, Deus deu tudo para o homem, mas deu apenas uma condição. Deus deu mulher, Deus deu comida, Deus deu domínio, mas falou, olha, uma coisa eu quero que você não faça, uma coisa só, que é comer daquela árvore. Todo o resto, você faz o que você quiser. Então, vamos para as considerações gerais da Aliança das Obras. A gente tem aqui entre Gênesis capítulo 1 e 3 todos os elementos de uma aliança, apesar de não ter uma palavra aliança no texto. Mas isso não é problema. A gente sabe que, por exemplo, Deus fez a Eva
como companheira de Adão, e eles se tornaram uma só carne. Eles eram maridos e mulheres. Mas a gente não lê em nenhum lugar que eles eram casados, né? Então, a gente também não pode concluir que, pela ausência da palavra casamento ou casados, eles eram dois solteirões no Jardim do Éden, né? Então, a gente vê aqui o mesmo princípio. Entre o capítulo 1 e 3, a gente vê todos os elementos de uma aliança, apesar de não ver essa palavra aliança. Mas quais são esses elementos? Vamos lá. As duas partes da aliança são claramente identificadas, como a gente leu, Deus e o homem. Alianças têm condições. Deus deu domínio, comida, trabalho e companhia, mas proibiu que se comesse de uma única árvore do jardim, como a gente também leu. Alianças têm bênçãos. Deus abençoou o homem. Primeira coisa que Deus fez foi o abençoou. Permitiu que ele se multiplicasse, que ele tivesse domínio sobre toda a terra, mas também deu uma penalidade. Se você me desobedecer e comer daquela árvore, a sua maldição será morte. Morte física, morte espiritual, separação daquela relação entre Deus e o homem. As alianças funcionam através de representantes. A gente sabe que Adão e Eva foram os pais da humanidade. A gente lê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, principalmente nas cartas de Paulo, na teologia de Paulo, que Adão representa a velha humanidade e Cristo representa a nova humanidade, representa aqueles que foram transformados e levados de volta para uma relação de intimidade que Adão perdeu. Porque através de Adão todos pecaram e através de Cristo nós somos salvos. Alianças têm sinais que apontam para as bênçãos da relação. Qual era o sinal, então, dessa aliança da obra? Muitos teólogos discutem isso, mas todos eles são unânimes em apontar que a árvore da vida era o símbolo dessa aliança. E a gente pode até dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que Adão e Eva comeram, podia ser um sinal de maldição, mas que o sinal da bênção era a árvore da vida, né? A gente lê, por exemplo, em Gênesis 3, 22, vamos lá dar uma olhada. Gênesis 3, 22 diz, logo depois da queda, né? Deus castiga a serpente, castiga a Eva e castiga o Adão. Aí Deus diz, no verso 22, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Imagina viver eternamente naquela condição de separação de Deus, numa condição amaldiçoada, pois é exatamente isso que acontece com a pessoa que morre fora de Cristo. Por isso Deus o lançou fora do jardim para o cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste. Então, assim, a gente percebe nitidamente que a bênção dessa aliança era a árvore da vida. A gente pode até especular que se Adão e Eva tivessem passado nesse teste, não tivessem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente em algum momento eles comeriam da fruto da árvore da vida. E aí teriam toda a sua eternidade para desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Mas não, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Então essa é outra característica importante da Aliança das Obras. Bom, o que diz a Confissão de Fé de Westminster? Vamos ver. Deus outorgou a Adão uma lei, como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, plena, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte caso a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Então a gente vê que, apesar de todos esses apontamentos bíblicos, a Confissão de Fé de Westminster, como a gente viu na aula passada, todos aqueles puritanos, reformadores, viam claramente a existência dessa aliança de obras com Adão. Vamos lá. Nomes que esta aliança tem: Pacto da Vida, Aliança com Adão, Pacto da Criação, Pacto de Obras, talvez seja o mais importante aqui para nós. Por quê? Porque esse pacto projeta o Pacto da Graça, lança os fundamentos do Evangelho. A gente lê também no capítulo 3 que nós estamos, verso 15, quando Deus estava passando a limpo a situação logo depois da queda,
Ele diz: porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente tem o primeiro verso, no início de toda a Bíblia, que aponta para o descendente de Eva, que vai ferir a cabeça da serpente, e que essa vai lhe ferir o calcanhar. Então, aqui a gente tem o primeiro fundamento, o primeiro sinal de que haveria uma obra milhares de anos na frente que destruiria aquilo que o diabo tinha feito, né? E ele também. Então, fica claro aqui os fundamentos do evangelho. Em 1 Coríntios, vamos dar uma lida também, 15, a gente lê 15, 22. Diz. Vou começar no 21 porque remete àquele texto que a gente não leu do slide anterior, que coloca Adão e Cristo como dois representantes da humanidade. Então vamos lá, começando no verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, o pacto da obra, ele mostra, ele aponta que haverá um pacto de graça, que haverá uma salvação. Por isso que é interessante a gente chamar ele de pacto de obras. Outro ponto também tão importante quanto, ou até mais, é que Cristo cumpriu as estipulações desta aliança de obras, tanto as estipulações positivas, Cristo obedeceu, como as negativas. Ele acabou passando pela morte. Então a gente pode dizer, de uma forma bastante invertida do que a gente está acostumado a falar, é que nós somos salvos por obras. Sim, somos salvos pelas obras de Cristo, não as nossas obras, mas pelas obras de Cristo, que nós recebemos pela fé. Cristo cumpriu a lei, sua justiça foi imputada a nós. Vamos ler Gálatas 3, verso 10 a 14. Vamos lá, Gálatas 3, 10 a 14. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei e para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aqui, esse texto de Gálatas, ele não só nos mostra esse ponto de que nós somos salvos pela obra de Cristo, que cumpriu a lei, e a primeira lei de Gênesis 2 era obedecer a Deus. Depois a gente tem uma série de outras leis que vão ser desenvolvidas debaixo da aliança de Moisés, mas a primeira lei que foi dada para a humanidade é: obedeça a Deus. Respeite o Deus da sua aliança. Essa Cristo obedeceu. Por isso que a gente pode falar que Cristo obedeceu o pacto das obras. Ele também recebeu a maldição dela, né? Mas vamos em frente. Essa aliança de obras não é a aliança da graça. Por quê? Basicamente, a graça é um favor imerecido, que não existe antes da entrada do pecado no mundo. Ser humano vivia em um estado de inocência e liberdade antes da queda, sem a necessidade de mediador, em um relacionamento natural e benevolente concedido por Deus. Ou seja, naquele período entre a criação e a queda, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que não era para comer, naquele período eles viviam nesse estado de benevolência concedido por Deus, que os abençoou, os multiplicou e os deu domínio, deu comida, deu tudo. Então, nesse período aqui, bem curtinho da história, talvez os primeiro e segundo capítulo da Bíblia, é que nós vemos a aliança das obras. Vamos ver mais alguns textos que falam sobre a aliança das obras. Romanos 5, 12 a 21. Romanos 5, 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram.
Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas a lei não é levada em conta quando não há lei. O pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, todos os pontos que a gente viu anteriormente ficam muito mais claros nesse texto. Mas vamos lá. Paulo aqui, ele está explorando os dois Adãos no contexto do Evangelho, que a gente lê no início da carta. Aqui Paulo está enfatizando a consequência do pecado. Pecado de Adão, maldição, morte. Paulo enfatiza também a ressurreição de Cristo como sendo os primeiros frutos, lá em 1 Coríntios 15, que a gente ainda vai ver. Ou seja, Cristo ressuscitou para mostrar o que vai acontecer conosco. Nós somos justificados através dele, nós somos abençoados e temos a vida eterna assegurada. Esse foi o trabalho do segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão trouxe confusão, pecado, maldição e morte, o segundo Adão, Cristo, ele traz bênção, ele traz justificativo, ele traz vida eterna. Então esse é outro texto lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo a sua carta, bem teológica aos Romanos, onde ele deixa claro o contexto das duas alianças, a aliança adâmica, a aliança das obras e a aliança da graça. Vamos ver mais texto. Cristo cumpriu a lei e sua justiça foi imputada a nós, cancelando nossos pecados. Cristo não apenas desfez o que Adão fez, Cristo fez o que Adão falhou em fazer. Ou seja, Cristo não só desfez a maldição que Adão nos trouxe, o julgamento, o pecado e a morte, como ele fez o que Adão falhou em fazer, que foi obedecer a Deus. Em 1 Coríntios, vamos ler aqui esses textos que estão aqui mencionados. 1 Coríntios 15, vamos ler primeiro o verso 20, 21. Depois a gente segue com um comentário. 20 e 21. 1 Coríntios 15, 20 a 21 diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos agora para o verso 44 e 45. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Aqui é um texto muito bonito que mostra o papel do Espírito de Deus. Você vê? Adão se tornou um ser vivente. Deus fez Adão da terra e soprou nele o seu espírito. E Adão passou a ser um ser vivente. Mas o último Adão, Cristo, ele não é um ser vivente, ele é um espírito vivificante que dá vida. O Espírito de Cristo nos dá vida para a eternidade. Enquanto um recebeu o Espírito para existir, o outro dá esse Espírito para você viver eternamente. Vamos ver mais um texto de Oséias? Mais um texto que mostra essa relação da aliança das obras lá em Adão. Esse texto, Oséias 6, verso 7 diz: Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles foram infiéis a mim. Aqui alguns
comentaristas dizem que Adão não é uma referência ao homem, lá de Gênesis 2 que a gente está lendo, mas a toda a humanidade. De qualquer maneira, a gente sabe que a aliança foi transgredida em Adão ou na humanidade, porque foram infiéis a Deus. É mais uma referência à existência da aliança das obras. Romanos 2, 14 e 15. Mais um texto. Romanos 2, 14 e 15 diz: Quando, pois, os gentios... Opa, quem mandou aqui o texto sozinho. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho, pronto, vamos até um versículo a mais. Eu trouxe alguns comentários sobre esse último texto para a gente, porque eu acho que ele é importante a gente refletir. E depois a gente vai falar sobre Levíticos 18:5. Vamos para esse texto de Romanos que a gente acabou de ler. Deus escreve o conteúdo básico da lei moral no coração de todas as pessoas. Por isso que Paulo diz: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos. Aqui, ó. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. Então fica claro que o gentio aqui, ele tem alguma lei moral no seu coração. Por isso que ele é injustificável, né? Perante Deus. Agora olha só o que mais a gente vê interessante aqui, ó. O que Paulo está dizendo é: obedeça a lei e submeta-se à autoridade de seu Senhor da aliança, e você terá vida eterna. Esse comentário, na verdade, ele é o comentário da aliança das obras, completamente. Há três coisas que explicam o ponto de Paulo aqui em Romanos. Os gentios fazem o que a lei exige, por natureza. Esta lei está escrita em seus corações e é uma função de sua consciência. Ou seja, Deus inscreveu a necessidade de viver eticamente e moralmente, seguir os mandamentos de Deus e honrá-lo como o Senhor da aliança. O trabalho da lei aqui é pré-decágono por natureza, antes de Deus dar os 10 mandamentos. No contexto adâmico, Deus administrou o pacto das obras para dar a Adão a oportunidade de assegurar a vida eterna. Na estrutura pós-queda, os teólogos afirmam que a lei moral continuou a servir como uma lei, como uma regra perfeita de justiça, isto é, Deus pretendia que a lei funcionasse como uma regra, não como uma aliança. Como uma aliança, a lei exige obediência pessoal, perpétua e perfeita para garantir a justificação e a vida eterna. Como regra, porém, a lei moral serve como guia para a vida cristã, que mostra qual conduta é agradável a Deus, bem como a má conduta que lhe desagrada. Ou seja, obedeça a lei e submeta-se à autoridade do Senhor da aliança e você obterá a vida eterna. Ela vale ainda hoje para a gente como uma conduta que agrada a Deus. É óbvio que a gente não consegue mais cumprir a lei, porque a nossa natureza já é caída, já é pecadora a partir de Adão, como a gente leu nos textos de Romanos. Então a gente não tem como cumprir a lei de forma perfeita para conseguir a vida eterna. Então a gente cumpre a lei moralmente, eticamente, para agradar a Deus, e não para conseguir a salvação, que essa é apenas pela fé em Cristo Jesus, como a gente viu, que foi o único que conseguiu cumprir a lei. Agora o texto de Levíticos 18:5. Levíticos 18:5 diz: Portanto, guardem os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os estatutos. Aquele que os cumprir... Peraí, olha só, meu celular ele muda aqui, ele sobe a tela, baixa a tela sozinho, negócio de louco. Eu comecei a ler o versículo certo, terminei a segunda parte do versículo no versículo anterior. Ó. Então vamos ler de novo. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Vamos lá, o pronunciamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui no hebraico a gente lê Yahvé Elohim. É o nome pessoal de Deus usado em alianças. Quando Deus se identifica com Adão, quando Deus se identifica com Moisés, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele usa eu sou o Senhor teu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus das alianças. É o nome pessoal que Deus dá. Também remonta à administração do decágono, lembra os israelitas que Deus é a fonte de ambos, Deus dos patriarcas, liberação do Egito
e aquele que dá a nova lei no Sinai. Então, aqui é interessante que esse verso de Levíticos traça um paralelo entre a forma como Deus se identifica, ou como ele se identificou lá no Jardim do Éden, como ele se identificou na libertação dos israelitas do Egito, como ele se identificou no chamado de Moisés, na hora que ele deu os 10 mandamentos e todo o resto da lei. Ele se identificou da mesma maneira, que é uma maneira que o identifica como o Deus pessoal de aliança, ou das alianças. Agora, olha só que interessante. Deus estabelece uma relação entre manter suas regras e a posse de Israel na terra. Aí faça a pergunta simples: por que Israel foi expulso da terra? E é uma resposta também simples: eles desobedeceram às leis de Deus. Isso ecoa o estado de Adão no Jardim do Éden e a sua subsequente expulsão. Olha que interessante. Adão tinha que obedecer para viver ali naquele lugar abençoado por Deus. Ele desobedeceu, ele foi expulso do Jardim do Éden. Israel, depois que saiu do Egito, foi para Canaã e viveu ali. Deus disse: vocês cumpram a minha lei, porque senão vocês serão expulsos da minha terra. E foi exatamente o que aconteceu. Eles não cumpriram a lei, eles se tornaram idólatras e tantas outras coisas, e Deus os expulsa, os leva para cativeiro, com a Síria, depois com Babilônia. Aí vamos lá. Ezequiel 20, de 1 a 26, também menciona Levítico 18:5, onde o profeta cobre o tempo de Israel no Egito, o deserto, as gerações subsequentes. Nos versos 10 a 13, Deus explica através do profeta que ele deu a Israel uma clara revelação desta lei com um paralelismo sinônimo. Eu lhes dei os meus estatutos, lhes dei a conhecer as minhas regras. Então, na segunda metade do versículo, Ezequiel cita Levítico 18:5. Se alguém as praticar, viverá. A aplicação do profeta de Levíticos refere-se a toda a lei. O que aconteceu com a primeira geração no deserto? O profeta explica: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nos meus estatutos, mas rejeitaram as minhas regras, pelas quais, se alguém as cumprir, viverá. No caso, não cumpriram, morreram. Então, a gente vê um paralelo enorme entre a teologia que é explicada mais para frente em relação à própria Israel como uma teologia que espelha claramente o que aconteceu com Adão e Eva lá na Aliança das Obras. É mais um texto que é usado para mostrar a Aliança das Obras. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre a queda, na perspectiva da Aliança das Obras. Isso é muito interessante. Gênesis 2 e 3, a gente vê a seriedade dessa passagem. Ali foi o momento mais triste da história da humanidade. Qual é o ponto doutrinário? O pecado entrou no mundo por meio de um homem, e, portanto, a morte pelo pecado. Isso a gente já leu. Gênesis 3, 1 a 5, um ponto muito importante. Vamos ler aqui, então, antes da gente comentar. Gênesis 3, 1 a 5, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante esse texto. A primeira coisa que a gente nota aqui é o seguinte: a soberania de Deus é evidente. É evidente para a mulher, é evidente para a serpente, é evidente para o diabo. Deus é Deus. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus, né? Ele é uma criatura. Não existe, como dizem algumas pessoas no mundo de hoje, uma briga entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal no universo. Deus não tem paralelo. Ele está numa categoria só dele. Ele é a superpotência, o Criador, e aqui em Gênesis 3, de 1 a 5, a gente vê claramente isso. Que tanto o diabo, através da serpente, como a Eva, reconhecem que Deus é autoridade, porque é ele que disse, ele é quem manda, é ele quem é a referência. Então esse é um primeiro ponto aqui. A soberania de Deus é claramente evidente aqui nesses primeiros versos de 3, capítulo 3, 1 a 5. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente percebe aqui é o seguinte: o pecado não é apresentado como algo autoexistente ou coeterno, mas como uma rebelião contra Deus. Ou seja, a gente não pode dizer também, como a gente já ouviu, que o pecado é algo inerente ao universo, que sempre existiu, que essa briga entre
Deus e o diabo, o bem e o mal é algo eterno. Não. A gente vê que até aquele momento ali, Gênesis 1 e 2, tudo era perfeito. Deus fez tudo perfeito e muito bom. A partir ali do capítulo 3 é que a gente vê que o pecado vai entrar. E vai entrar como uma rebelião, como uma rejeição. A serpente, a gente já sabe, é vista como uma ferramenta de Satanás. Adão deveria reinar sobre o reino animal. Aqui, depois desses versos que a gente leu, o que deveria ter acontecido? Deveria ter acendido uma luz amarela em Adão. Essa cobra vai me liderar, vai me questionar, vai questionar o mandato que eu recebi diretamente de Deus. Aqui a gente vê uma grande mudança. A cobra, em vez de se dirigir, Satanás se dirigir a Adão, que foi mandatado por Deus, ele resolve entrar pelo outro lado. Eu vou falar com Eva aqui, ó. Você já vê uma grande mudança de padrão. O que Deus estabeleceu, o diabo já tenta inverter. Ali, Adão devia ter dito, olha, eu estou falando com um animal. É óbvio que ainda não havia acontecido, né, a história da mula de Balaão. Mas a gente sabe que toda vez na Bíblia que aparece alguém falando com um animal, tem alguma coisa bem grande por trás. E isso nunca é um bom sinal. Adão ali deveria ter percebido, opa, eu estou aqui desde o início, eu dei um nome para todos os animais, eu participei disso aqui com Deus, eu sou um mandatado de Deus aqui. Eu domino sobre os animais. Espera aí, essa cobra está vindo aqui dizer para mim o que eu tenho que fazer, está me insinuando que eu tenho que rejeitar a palavra daquele que me criou e me deu todo esse mandato. Tem alguma coisa estranha aqui, mas isso não aconteceu. Então a gente vai ver agora o modus operandi do diabo. O tentador começa com uma declaração traiçoeira. Ele não chega com um argumento, pé na porta, ou ele não chega com uma mega discussão. Ele insinua algo sobre Deus, sobre a teologia de Deus. Ele quer que Eva reflita e questione a palavra de Deus. Ah, mas será que Deus é bondoso? Será que Deus é generoso? Parece até os teólogos liberais, não? O diabo não chega pé na porta, né? Ele poderia até chegar, mas ele chega como? Sugerindo que a gente reflita. Mas isso é justo, isso não é justo? Por que isso é assim? Por que isso é assado? Ele coloca você em contradição com a palavra de Deus. Primeiro ponto que a gente percebe aqui. Deus disse, olha só, vamos até rever. O que foi que Deus disse para o homem e para a mulher em Gênesis 2? Vamos lá. Onde é que está aqui? O Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse era o mandato de Adão. Não era só cultivar, mas guardar. E o Senhor ordenou: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O que a gente percebe aqui? Que a mulher já aumenta, né? A mulher já aumentou aqui a história. Deus disse, você não pode comer daquela árvore, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Mas a mulher já diz assim, ó, a gente pode comer de toda a árvore do jardim, menos daquela que está no meio. Ela nem nomeia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela ainda diz, vocês não devem comer dela, nem tocar nele. Ou seja, ela já aumentou, para que não venham a morrer. Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Aquela já diz, vocês não devem comer dela, ou dele, porque ela está falando do fruto, nem tocar nele. Então, aumentou, para que não venha a morrer. Ou seja, a Eva já começa a entrar na conversa do diabo, já começa a responder nos termos dele, já começa a entender o questionamento dele. Tocar não está nas instruções de Deus. Aqui ela, infelizmente, já aumenta um pouco. Você morrerá. Um ponto importante, não é a causa da proibição, mas é a sua consequência. Deus já havia dado tudo para Adão e Eva. Deus já foi tão generoso, já criou-os e os abençoou na largada, que desobedecê-lo iria ferir a sua honra, a sua glória. O diabo muda a motivação pela consequência, por seu próprio interesse. Então você vê, para que você não pode comer, para que você não venha a morrer, a Eva diz. Mas peraí, não foi isso que Deus disse. Deus disse, vocês não podem comer dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. É a consequência.
O motivo é: me obedeça. Eu já dei tudo para vocês. Eu só te dei uma restrição: me obedeçam, sejam fiéis a mim. E o diabo já entorta, já vira de cabeça para baixo, já diz: ó, para que não venham a morrer. E a Eva, ela entende o argumento dele, né? E ela diz: a gente não deve comer daquela árvore para que a gente não venha a morrer. Espera aí, mas não é a motivação. Morrer é a consequência. A motivação é obedecer a Deus. Então o diabo começa a trocar o que é consequência por causa, por seu próprio interesse. A próxima declaração do diabo já vai em contradição direta com a palavra de Deus. Ele já diz: você não vai morrer. Então, primeiro ele insinua: olha, pensa bem, será que Deus é generoso? Deu tudo isso para você, mas falou para não comer dessa árvore. Aí a mulher entra no discurso dele. Ali ela devia ter dito: ó, peraí, não vou nem discutir isso com você. Quem é você? Né? Já devia ter cortado mal pela raiz. Mas ela entra no discurso dele, ela entende, ela aceita o argumento. E isso acontece muitas vezes com o ser humano. Né? Você está lá pensando: eu não devo fazer isso. Mas por quê? Talvez tenha uma perspectiva de olhar diferente, justificar diferente. Então, aqui o que a gente percebe é o seguinte: a progressão da tentação, do modus operandi do diabo. Ele começa de leve e ele vai aumentando. Então, a segunda declaração dele é muito direta: você não vai morrer. Ou seja, quem é ele? Que autoridade ele tem para dizer que o que Deus disse não vai acontecer? Né? Então, o pecado original, se a gente pode assim dizer, ele não é sobre comer uma fruta. Ele é sobre o senhorio, o domínio, a autoridade, o reino, a soberania. É Deus quem estipula o seu senhorio com bênçãos e apenas uma proibição, como a gente viu. Mas o diabo, óbvio, desafia esse senhorio. O pecado entrou no mundo não através de uma fruta. A discussão é muito mais ampla e profunda. Aqui a competição é sobre quem é o seu senhor, quem você vai obedecer. E merece ser obedecido, porque o diabo está questionando a palavra de Deus, o seu julgamento, a regra que ele criou. O diabo conta uma mentira tão grande ao ponto de reinventar a vida. Não morrerá, mas conhecerá como Deus. Olha, se você... Ele lê aqui, acho que no verso 6, né? Não, no verso 5 ainda. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, certamente vocês não morrerão. Porque Deus sabe, ó, Deus está mentindo para você, ó, porque Ele sabe que no dia que você comer, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Ele. Ele está querendo mostrar o seguinte: ó, você vai ser iluminado, você vai para um outro patamar. Deus falou para você não comer, porque senão você vai morrer. Então, essa já não é a causa, né? A causa é a obediência. Essa é a consequência. Aí o que ele faz? Não, você não vai morrer. Né? Quem é ele para dizer isso, entendeu? O que ele acha, o que uma formiga acha, não ia mudar nada a história da humanidade. Deus é o soberano, ele é quem tem autoridade, ele é quem tem o domínio, é ele quem tem o seu senhorio sobre tudo. É isso que a Eva e Adão não entenderam. É ele quem deveria ter sido obedecido. Então, o diabo ainda vem com mais argumento. Não, você além de não morrer, você vai ser igual a Deus. E olha só como ele inverte as coisas, como ele torce a verdade, né? No final, a gente escuta argumentos assim o dia todo. Por exemplo: para que eu vou na igreja? Para que eu tenho que aceitar Jesus? Esquece isso, não vou mais ver esse negócio. No final, Deus vai salvar todo mundo, você não precisa de Cristo, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Ele torce a verdade. A verdade está lá, mas ele torce a verdade. Esse é um dos modos operantes do diabo. Mas o que mais a gente pode aprender com o evento da queda? Terceiro, o diabo diz: você vai ser iluminado se comer dessa fruta, você vai ver o mundo como nunca viu antes, você vai ser como Deus. Não, mas espera aí. Aqui eles deveriam ter pensado: Adão e Eva, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já temos atributos de Deus. Deus já nos deu domínio. Eu não preciso ser igual a Deus, eu já sou igual a Deus. Né? Esse deveria ter sido o racional deles. Aqui era a hora de Adão entrar no meio da conversa e dar um ponto final. Falar assim: meu amigo, olha só, eu já sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um mandato para cultivar e guardar o jardim. Portanto, você está fazendo o que aqui dentro? Desafiando Deus que me deu tudo isso. Saia do jardim. Adão tinha um mandato para guardar o jardim. E a gente sabe que guardar, se você vai guardar uma casa, você tem que ter um poder de guarda, né? Você tem que ter um poder de poder defender, de tirar a ameaça de dentro. Então, assim, Adão ali, naquele momento, no verso 5, devia ter dado um passo para frente e falado assim: não, 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 acabou a discussão, acabou a confusão. Se você quer discutir, você vai discutir lá com Deus. Aqui nós já somos abençoados, nós somos feitos à imagem dele, não precisamos ser igual a ele. Ele nos deu uma ordem para a gente obedecer.
E ele devia ter acabado com a história ali. Esse era o grande teste. Mas o que aconteceu? A gente sabe, infelizmente não foi isso. E Moisés aqui está sendo brilhante em mostrar que o diabo está questionando o senhorio e a lealdade de Deus, bem como a confiança de Adão em Deus. Em quem você vai acreditar? Vai acreditar em Deus que falou para você não comer? Porque senão de repente você vai ser igual a ele? Está dizendo que você vai morrer, mas você não vai morrer, acredita em mim? Então a serpente mentirosa está tentando fazer de tudo para tirar do coração e da mente de Adão a confiança em Deus, o senhorio que eles tinham colocado em Deus desde o início. Quem foi que fez tudo isso? Foi Deus. E você vai acreditar em quem? Em quem te fez, quem fez tudo isso, te abençoou e te deu tudo isso. Você vai acreditar numa serpente que apareceu aqui do nada, falando que tudo isso aqui está errado. Isso também, gente, acontece hoje. Nós somos tentados a nos rebelar contra a palavra de Deus. É uma batalha na nossa vida, pelo senhorio de Cristo, de Deus na nossa vida. Toda vez que você questiona a palavra de Deus, que você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o senhorio de Deus na sua vida. Né? Você pode estar colocando o seu eu no trono, você pode estar colocando o mundo no trono, você pode estar colocando o diabo no trono sem saber, mas você está definitivamente rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o senhorio de Deus. Esse é o modus operandi do diabo. Essa passagem deixa claro que o pecado não vem de Deus, mas da serpente, do diabo, do coração de Adão e Eva. Jesus disse, olha que interessante isso aqui, ó. A minha comida é fazer a tua vontade, ó Deus. Lá em João 4,34. Mas o diabo diz, você quer ser igual a Deus? Não desobedeça a Deus. Jesus, por outro lado, diz, a minha comida é fazer a tua vontade. Eu quero ser como Deus. Você quer ser como Deus? Então faça como Jesus, obedeça. Porque a vontade de Cristo, a comida de Jesus, o que lhe dava satisfação e sustento, era fazer a vontade de Deus. Você quer ser como Deus? Obedeça a Deus. Não caia nesse discurso. Ah, eu quero ser igual a Deus, então eu vou desobedecer, vou fazer o que eu quiser. É o contrário. Quarto, o diabo tenta separar a alegria de santidade. Quer se divertir, ser feliz, faça do seu jeito. Rejeite a palavra de Deus. Esqueça a obediência. Isso aí só te dá trabalho. Não te deixa feliz. Não vai ser assim que Deus fez. Deus deu um kit de bênçãos para Adão e Eva. Ele deu tudo que eles podiam ter. Mas apenas uma restrição. Não coma daquela árvore. E não é assim que o diabo opera hoje? Olha só. Esquece obedecer a Deus. Esquece isso. Vive pecando aí, ó. Vai fazendo aí, porque assim você vai ser mais feliz. Esse negócio de ser santo, de andar conforme a palavra de Deus, isso aí não funciona. Isso aí vai te fazer infeliz. Só que as pessoas esquecem que Deus, do mesmo jeito que já abençoou Adão e Eva, Deus também nos abençoa. Se você não é uma pessoa cristã, você vive num mundo que é abençoado pela providência de Deus. O sol que nasce todo dia, a comida, tudo aquilo que você tem, a saúde, tudo isso são bênçãos comuns de Deus, tanto para crentes quanto para não crentes. Se você é cristão, você tem mais bênçãos ainda, eternas, por assim dizer, e você tem, então, não tem motivo para não obedecer a esse Deus que te deu tantas bênçãos, te deu a salvação, te deu a certeza da justificação, te deu a vida eterna, te dá todas essas bênçãos comuns que você vê hoje. Então você vê, o diabo, ele entorta a verdade. O discurso dele é praticamente o mesmo. Ele te sugere, ele te faz questionar a bondade de Deus. Mas por que ele fez isso? Por que ele me deu aquilo? O que mais ele faz? Vamos voltar só para recapitular. Ele confronta a palavra de Deus em algum momento do seu argumento, diretamente, dizendo, ó, isso aí não é assim. Terceiro, ele quer que você seja iluminado, que você veja as coisas como Deus. É engraçado, né? Porque quando ele tentou Cristo no Novo Testamento, ele também queria, né? Que Jesus fosse iluminado no sentido de ter o poder, ter os reinos, né? Se você se curvar diante de mim, todos esses reinos serão seus, mas esses reinos já são de Deus, já são de Cristo. Ele tenta, como a gente viu na aula anterior, né? No Evangelho de Lucas, a gente vê que o diabo, ele tentou Jesus, o segundo Adão, da mesma forma que ele tentou Adão e Eva. A primeira é a concupiscência da carne. Ai, coma essa fruta, ela deve ser tão boa. Por que você não come? Por que Deus foi tão mal de botar uma fruta bonita dessa na sua frente? Aí isso automaticamente, essa vontade da carne, vira o quê? Um desejo do olho. Ele fica ali olhando e falando, nossa, não consigo olhar para outra coisa. É como se essa da carne, dos olhos, o orgulho. Você vai ser como Deus. O diabo tentou Jesus também, como a gente vê lá no Novo Testamento, só que dessa vez sem sucesso.
Então a gente vê claramente, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. Olha que interessante. Esse modus operandi do diabo funciona ainda hoje, tanto para crente, incrédulo. Então, esse aqui é um tema que eu achei muito importante a gente colocar dentro desse contexto da aliança da obra, de obras, porque a gente sabe que Cristo não só desfez toda a maldição que veio da desobediência de Adão e Eva, como ele também cumpriu, não fazendo igual. Cumpriu o primeiro, obedecendo a Deus, não caindo lá na tentação, mesmo tipo de tentação, concupiscência da carne, ele estava morrendo de fome no deserto, concupiscência dos olhos, viu o reino, testar a Deus, orgulho. Então, mais sobre o pecado. Gênesis 2, 6 e 7 diz, a gente vê o seguinte, que a situação do pecado sempre se degrada. A Eva viu, desejou, pegou e comeu. Os olhos se abriram, se envergonharam. Tentaram encobrir suas vergonhas de forma inviável com folhas. E aí foram fazer o quê? Se esconderam. Se acusaram mutuamente depois. Então, um pecado impossível de ser desfeito teve consequências permanentes. E a gente percebe o seguinte, que o cara que começa a viver dessa forma, começa a pecar, um pecado chama o outro. É uma situação que vai se degradando e vai só piorando, como a gente vê aqui em Gênesis 2, 6 e 7. Vamos dar uma olhada bem rápido. Ó, Gênesis 2, 6 e 7. Ó. Mais uma neblina. Gênesis 2, não, acho que é Gênesis 3, 6 e 7. Diz. Vou consertar ali depois do slide. Ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Adão ali foi passivo. Quando era para ele ser o líder, porque ele foi mandatado, não foi Eva, Deus chegou para ele e disse, olha, você vai dominar sobre os animais, sobre isso, sobre aquilo. Ali ele não cumpriu o seu papel de liderança, que ele tinha que ter cumprido, como homem de Deus. E ele comeu. Então os olhos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, Jeová Elohim, que andava no jardim, Deus da aliança, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, ué, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Pronto, já começou a acusação. Adão, além de não ser líder, não toma a responsabilidade pelo que fez. Né? Deus deu uma mulher, uma companheira, e ele diz, ó, tá vendo aquela mulherzinha lá que você me deu? Olha, foi culpa dela. Né? Olha como é interessante. A gente vê isso até hoje, né? Em algumas pessoas, em algumas vidas, infelizmente. Então, o Senhor disse então à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, eu, né? Ela deve ter pensado, a serpente que me enganou e eu comi. E aí a gente vê, então o Senhor Deus disse à serpente, começa aqui então o castigo, né? Primeiro Deus se dirige a Adão, que era o head federal da humanidade. Depois a Eva. Agora no castigo, Deus vai castigar cada um pela sua responsabilidade. E aí ele começa com a serpente. Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você vai rastrear por toda a sua vida e comer do pó. Aí o verso 15. Porém, inimizade entre você e a sua mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui a gente sabe que a descendência, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Provavelmente na aliança de Noé já vai aparecer a descendência dela e a descendência do diabo, a descendência da serpente e a descendência salvadora, que vai culminar em Cristo um dia. Esses dois povos ainda vão coexistir, a gente vai ver. Então Deus diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quando Deus, o que Deus está fazendo aqui? Deus está sendo pastoral quando ele conversa com Adão e chama Adão. Deus já sabia do que estava acontecendo. Deus já sabia que tinha acontecido. Mas ele vem
como ele vinha antes. Ele vem caminhando pelo jardim, chama Adão de uma forma pastoral. Adão fala que se escondeu, ele diz, mas por que você se escondeu? Ah, porque eu estava nu. Ah, mas quem te disse que você estava nu? Você por acaso comeu? Ou seja, Deus está sendo pastoral, está fazendo Adão sair de dentro do armário, perceber o que aconteceu, ter consciência dos seus atos, como Deus está agindo ali, de forma graciosa. Porque ele podia simplesmente chegar e mandar fogo e acabar com a confusão. Falar, ó, vocês fizeram tudo errado, vou acabar, isso aqui eu vou começar de novo, chega. Mas não, Deus vem de forma pastoral dizendo, olha, deixa eu te fazer perguntas. Um princípio muito importante para quem faz aconselhamento. Para não só entender a situação, mas para fazer a pessoa sair do armário e, de forma consciente, perceber o que está fazendo de errado. Deus os chama, procura, pergunta por que se esconderam. Quem deu a fruta, Deus já sabia o que estava acontecendo, né? Ele conduz Adão para a realidade do conhecimento, vai conduzindo Adão para a realidade da verdade, dirigindo a sua consciência. Faz Adão sair do armário de forma defensiva e progressivamente Adão começa a contar. Mas você vê que o pecado, a partir do momento que entrou, já estragou não só a relação entre Deus e o homem, porque ele se esconde, mas estragou a relação horizontal entre o homem e a mulher, porque ele já começa a usar aquela mulher lá que você me deu, só faltou ele dizer, não fui eu que pedi. Aquela mulherzinha lá que você me deu, ó, foi ela que comeu e me deu e eu comi. Então você vê que o pecado, quando ele começa a imperar, ele não só acaba com a sua relação na vertical com Deus, mas ele acaba na sua relação horizontal com as outras pessoas. Então, o pecado gerou medo aqui, gerou vergonha, gerou acusação, gerou alienação. Deus, por outro lado, traz a solução. E olha uma coisa muito interessante aqui, ó. Deus vai experimentar, através do seu Filho Jesus Cristo, a encarnação, a pobreza, a imolação, morte na cruz. Tudo isso para desfazer o que Eva fez, que foi ela pegou a fruta e comeu. E aí veio a queda. Mas Deus falou assim, eu vou trazer salvação para a humanidade. E vai ser desse mesmo jeito. Pegue e coma. Vai significar salvação um dia. Lembrem-se disso quando vocês participarem da Santa Ceia, meus amigos e irmãos. Quando Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Peguem e comam o pão. Façam isso em memória de mim. Esse vinho, que representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vocês, peguem e tomem. Então, a gente vê aqui um paralelo muito bonito entre a queda da humanidade no pecado, desobediente a Deus. Ela pegou a fruta e comeu. E a gente vê lá no Novo Testamento Deus trazendo salvação praticamente da mesma forma. Quando Jesus institui o sacramento da Santa Ceia, que ele diz, pegue e coma. Isso aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vocês, para salvar vocês. Então, toda vez que vocês participarem da Santa Ceia, lembrem do casal Adão e Eva no jardim, pegando da fruta e comendo, e o pecado entrando no mundo. E toda a sua maldição e morte. E lembrem de Cristo, dizendo, esse é o meu corpo, pegue o pão e coma. Isso aqui foi um paralelo muito bonito que eu encontrei também, gente. Mas vamos lá, concluindo. Na teologia reformada, a clara diferença entre o relacionamento de Deus com Adão e Eva antes da queda e depois da queda. A gente percebe isso claramente, tudo isso que a gente viu. Antes da queda, nada impedia a relação criador-criatura. Depois da queda, o pecado altera totalmente essa relação. Não só a relação entre o homem e Deus, mas entre os próprios seres humanos. Deus decide resolver esse problema, cobrindo a vergonha de Adão e Eva, porque ele fez roupas de animais e prometendo um descendente que lutará e vencerá a serpente, redimindo assim a humanidade e a criação. É interessante também um ponto que a gente acabou não falando anteriormente, mas acho que agora a gente pode aproveitar aqui esse versículo de 3,15, que a gente acabou até de ler agora há pouco, a segunda parte dele, que diz assim, né, depois que Deus diz, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ok. Este lhe ferirá a cabeça, Jesus matará a serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Todo mundo no Antigo Testamento, vivendo ali em Israel, sabia que se você fosse picado por uma serpente no calcanhar, você provavelmente já era um cara morto. E é exatamente isso que acontece no Novo Testamento, milhares de anos depois de Gênesis. Cristo é morto. A serpente pica o calcanhar dele. Ele é morto de forma injusta lá. Mas essa morte se transforma em vida, porque ele foi a única pessoa que viveu em obediência a Deus e que por isso
Quando morto, Deus o ressuscita, como a gente vê lá na Aliança da Redenção. Então, Deus está começando um programa de remissão de pecados da humanidade. Deus está começando a salvar a humanidade. Aqui em Gênesis 3,15, ele já dá sinais de como vai ser feito. E está redefinindo, assim, toda a humanidade e a recriação, que a gente um dia vai ver lá no Apocalipse, novos céus, nova terra, onde o ser humano vai voltar a viver em comunhão perfeita com Deus, como vivia ali, antes da queda. Mas vamos lá. Antes da queda, Adão podia decidir o curso de suas ações. Ele fazia o que ele queria lá. Podia, inclusive, escolher comer ou não comer daquela árvore. Após a queda, ele já estava nas garras da sua decisão, não tinha mais saída. Consequências eram eternas. A aliança das obras também nos permite entender o nosso relacionamento com Deus, principalmente quando a gente lê aqueles textos de Romanos, que todos pecaram, o pecado entrou através de um homem e através desse homem a morte. Mas através do segundo Adão, Cristo, entra a vida, entra a regeneração. A aliança das obras também dá o racional para a vinda de Cristo. Ele veio para desfazer o que Adão fez e para fazer também de forma correta o que Adão não conseguiu fazer, que era obedecer a Deus. O Novo Testamento também nos ensina que a aliança das obras nos ajuda a entender a vida cristã. A santificação é para aqueles que já estão assentados com Cristo nos céus, não é para justificá-los. Então aqui a gente remete àquele texto que a gente leu, né? Tem gente que acha que precisa da lei para ser justificado. Não, a lei é uma maneira que Deus definiu para que o ser humano pudesse viver para lhe agradar, mas a gente é justificado apenas em Cristo. Vamos ver aqui o que esse professor aqui disse. Ó. A santificação precede a justificação no estado pré-queda. O ser humano já foi feito de forma santa, já vivia em comunhão com Deus perfeita. Então, precede a justificação no estado pré-queda, enquanto que ela segue a justificação no estado pós-queda. Ou seja, antes da queda, o ser humano já era santo porque já vivia em comunhão com Deus. Nada impedia essa relação, nada. Não havia pecado para separar Deus disso, dessa relação com o ser humano. Mas depois da queda, a santificação vem depois da justificação. Primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, acreditar em Cristo, aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. E uma vez justificado, você vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar em você para te santificar. É interessante isso, né? Alguns professores brincam que no início da humanidade, a gente vê claramente o seguinte, que a escatologia vem antes da cristologia, ou seja, o ser humano já vivia em comunhão perfeita com Deus antes da queda, nos primeiros 2 capítulos apenas. E depois a gente vê o seguinte, que a gente precisa de Cristo, né? Depois a gente precisa, no desenvolvimento, toda a narrativa bíblica, a gente precisa perceber que Deus vai trazer um Salvador, através das alianças, há promessas desse Salvador. Quando Cristo vem, e a gente depois estuda isso em teologia, cristologia, para depois, um dia lá em Apocalipse, a gente voltar para a escatologia, que é vivendo em comunhão perfeita com Deus. Mas lá atrás era diferente. O ser humano já nasceu vivendo em comunhão perfeita com Deus. Isso é outro ponto interessante, que a gente vê aqui nessa aliança das obras, que muitas vezes passa despercebida quando a gente lê rapidamente Gênesis 1 e 2. O que mais a gente pode falar sobre a aliança das obras? O Novo Testamento nos ensina que a aliança das obras aponta para o plano redentor de pecadores em Cristo. Perfeito. Deus inicia em Gênesis 3,15 um programa de redenção da humanidade, que nós conhecemos como a aliança da graça, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Com isso, gente, a gente fecha a primeira aliança, em Gênesis 1 e 2, a aliança das obras, feitas entre Deus e Adão. Deus, Adão e Eva, que infelizmente os nossos pais, por assim dizer, históricos, não conseguiram cumprir, mas Cristo veio para cumprir e nos dar vida, nos justificar. Então, esse é uma aliança que conta um pouco da história da teologia bíblica toda. É um texto muito importante e muito bonito e edificante, que nos leva mais ainda a agradecer a Deus por toda essa obra, já antevista na eternidade, na aliança da redenção, e aqui, apontada dentro do nosso contexto, desde Gênesis 1 e 2 da criação. Agora, gente, a gente vai partir para a aliança de Noé.